Olá pessoal, muito boa noite a todos. Como vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da Academia de Estudos Exobiológicos e Yoga. E hoje nós estamos aí com um assunto novo, um assunto que há algum tempo já gostaria de ter trazido aqui no canal, mas nunca dava certo, né? Mas hoje deu certo e hoje eu estou aqui com um convidado super especial, onde vai estar falando sobre esse tema maravilhoso, um tema que bastante pessoas gostariam de saber a respeito, e hoje nós vamos falar. Então, o que a gente pode falar sobre esse tema? Quando a gente fala da Bíblia, muitas pessoas que falam assim, a Bíblia foi traduzida a partir dos anos que teve sua origem lá no hebraico, e desde lá houve algumas mudanças. Hoje nem tudo que está na Bíblia é a mesma coisa que se imagina que era escrito naquela época. Então, sobre esse tema que nós vamos falar hoje, como a tradução dos idiomas hebraico e grego evoluíram através dos séculos e como isso vem transformando as gerações, as escritas e tudo mais. E eu estou aqui com o nosso convidado hoje, que ele é pastor, ele é professor de teologia, ele é teólogo, consultor bíblico, juiz de paz eclesiástico, diretor acadêmico da Faculdade de Teologia de Duque de Caxias, bacharel em teologia, tradutor, professor de hebraico bíblico e grego bíblico, sistema de currículos Lattes, professor de Novo Testamento e crítica contextual. Eu estou hoje com André Marcelino. Seja bem-vindo, pastor. Boa noite a você, boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite aí. E espero que a gente tenha uma conversa, um bate-papo bem bacana, né? Tem muitas coisas que a gente vai mostrar aí através da evolução das escrituras, como o senhor mesmo tem falado aí desde o início, né? O que mudou, o que não mudou, o que acrescentou, o que pode se acontecer. E olhem, vocês vão ficar surpreendidos que nós vamos falar de naves e manifestações extraterrestres dentro das escrituras sagradas. E eu não vou usar textos em português, não. Vou usar os textos originais para o hebraico do Antigo Testamento e o grego para o Novo Testamento. Perfeito, pastor. E você que está aqui conosco, você já pode participar aí do chat. Você pode fazer a sua pergunta, também pode participar. Eu já daqui a pouquinho eu vou colocar uma enquete para você estar participando aqui, né? Para que você possa responder. Hoje, se tudo der certo, nós vamos colocar 2 enquetes, né? Então, daqui a pouquinho vai estar aí no chat a enquete que nós vamos estar falando sobre ela. Então, você poderá participar e no final nós estaremos dando os resultados do que você acha sobre essa enquete. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curte, compartilhe a live, porque o assunto hoje é muito bom, um assunto bastante especial, não é mesmo, professor? É verdade, é verdade. É um assunto que poucos têm, não vou dizer a capacidade, mas a ousadia, principalmente eu que sou pastor evangélico, né, falar de extraterrestres dentro das escrituras, porque, na verdade, há uma manifestação, sim, dos extraterrestres dentro das escrituras. E nós vamos entender como essas línguas e como esse texto foi mal interpretado. O texto existe, certo? Mas ele foi mal interpretado e isso não muda em nada a nossa vida. Muito pelo contrário. Eles estão aqui há muito mais tempo do que nós e eu acho que eles merecem mais crédito do que nós, não é verdade? Com certeza. Com certeza. Muita gente imagina assim, que o fato de ser pastor, de ser evangélico, que tem um pensamento diferenciado. Na verdade, não. Na verdade, nós estamos aqui com uma missão especial de levar a mensagem, não é mesmo, pastor? Verdade, sim, verdade. E a Bíblia é uma verdade e nós vamos deixar isso bem claro também, né? Vamos pegar alguns textos mal compreendidos, vamos pegar textos com paralelos diferentes, palavras que foram inseridas, que foram tiradas. Isso tudo a gente vai colocar dentro de um contexto e no final nós vamos provar que realmente as escrituras sagradas elas são verdadeiras e não houve adulteração.
Perfeito. Eu estou desativando o som aqui do pastor de vez em quando, porque está dando um retorno, então, para que não fique aí você ouvindo esse retorno, então, quando eu estiver falando, eu vou desativar o som aqui. E você que está aí assistindo depois da data, então, não esquece de se inscrever para você sempre estar sendo notificado aí sobre todas as informações aqui que a gente está liberando aqui no canal para vocês. Pastor André, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho eclesiástico que você desenvolve aí na sua cidade, dentro do dia a dia seu aí, por favor. Então, na verdade, como já foi dito aí, né, eu sou professor de seminário, as minhas disciplinas são hebraico e grego, tem exegese, crítica textual também, e sou especialista na área de tradução. Então, na verdade, no seminário existe uma matéria chamada interpretação bíblica, que é chamado de hermenêutica. O meu professor foi o pastor Eduardo Vigil, né, que ele é ufólogo, ele é professor também, e então, na área de interpretação, ele começou a demonstrar que existem manifestações extraterrestres dentro das escrituras. Então, eu estudei com ele essa parte da ufologia. Quando eu estudei o hebraico e o grego, eu me especializei, quando eu terminei o seminário, eu me especializei na área do hebraico e do grego. O hebraico para o Antigo Testamento e o grego para o Novo Testamento. Então, nessa especialização de tradução, eu comecei a descobrir que realmente certas palavras ali, elas tinham conotações e contextos diferentes do que estava no original. Como, por exemplo, nós pegamos um texto lá no Evangelho de São João, que ele diz assim, que João, o Batista, comia gafanhotos no deserto. Ora, a palavra deserto em grego é eremos. Eremos, que quer dizer dispersão, não ter nada. Como é que ele pode comer gafanhotos se no deserto não tem folhagem? Então, é um contexto que você começa a analisar e fala, poxa, é verdade. É igual você pegar o texto das Escrituras e pegar assim, e ouviram o ruído de Deus e depois ouviram a sua voz. Lá no texto de Adão e Eva, quando Deus descia para falar com ele. Há um erro ali muito grande ali, porque ele disse que ele ouviram a sua voz e depois ouviram a voz de Deus dizendo, Adão, Adão, onde estás? Ora, e a primeira voz seria o quê? Então, na verdade, a palavra kol, ali no hebraico, é ruído. Então, eles ouviram o ruído de Deus vindo à tardinha, porque eles tinham comido do fruto do proibido, eles fugiram, aí Deus chama ele, então, pela voz, Adão, Adão, aonde você estás? Então, nós temos ali uma mesma palavra, kol, que ela pode ser ruído, pode ser trovão, pode ser barulho, que, na verdade, ela foi mal interpretada. Eles ouviram primeiro o ruído, para depois ouvir a voz de Deus ali, certo? E tem muitos textos aí que, no meio da live, aí nós falamos e vamos desmistificando toda essa má tradução que tem aí, né? Perfeitamente. Vamos iniciar, então, aqui a apresentação. Ótimo. Então, o tema é esse aí, como a tradução dos idiomas hebraico e grego evoluíram através dos séculos, né? Vamos para o próximo. Só ir para o próximo aí. Isso. Nós temos aí o texto fenício e sumério, o anteporão do idioma hebraico. Isso aí data mais ou menos de 2.300, 2.600 anos antes do hebraico. Então, nós vamos entender como eles se comunicavam na época, antes da escrita ser, então, idealizada, tá bom? Vamos para o próximo aí. Nós temos, então, aí o alfabeto fenício e seus respectivos cognatos em português. Olha lá do seu lado esquerdo aí, a palavra Aleph ali. Está vendo o A ao contrário? Se você virar ele de ponta cabeça, você vai ter o nosso A, que nós temos hoje. Nós temos ali, então, a segunda, terceira, a quarta, quinta palavra da esquerda para a direita, a letra R. Vê que ela parece muito com a letra E, ao contrário, né? E assim sucessivamente. Nós temos o Kaf, embaixo dela, se você virar ao contrário, ela fica a letra K, entendeu? Então, tem muitas coisas parecidas ali,
que realmente nós olhamos assim, olha a letra MEM ali, ó, a terceiro conjunto de letra de cima para baixo. Vê se não parece a nossa letra M de hoje. M de Maria, de Morro. Né? Então, elas começaram a se desenvolver dessa forma aí. Tá bom? Vamos passar para o outro. Aquelas mesmas letras, você consegue vê-las novamente agora. Tá? Então, você vê como é que elas mudaram a sua forma de escrita. Tá vendo? Ela está começando a formar as letrinhas ali para ficar bem mais visível para você conhecer o alfabeto que nós temos hoje. Tá bom? O alfabeto paleo-hebraico e seus respectivos cognatos em português. O paleo-hebraico, que é o antecessor do hebraico, né? Que ele data aí da época de Moisés ali. Tá? Mais ou menos 1200, 1300 a.C. aí. Tá bom? Vamos para o próximo. Esse é o alfabeto que nós temos hoje, o alfabeto chamado quadrático, tá? Quadrático porque se você pegar um quadradinho, você monta essas letras todas direitinho. Tá vendo como é que elas estão mais harmonizadas agora? Tá bem mais simples de se escrever, ela não tá mais aquele garrancho todo. Então você tá vendo que as palavras e as letras agora elas começam a tomar forma ali, tá bom? Vamos pro próximo. Esse aí agora é o alfabeto grego e seus respectivos cognatos em português. A letra alfa é a letra A em português, a letra beta é a letra B, a letra gama é a letra G, e assim sucessivamente. Tá vendo? Então, o hebraico também deu origem, então, à língua grega aí, que data do ano 300, mais ou menos da época de Alexandre. Então, ele começa a se desenvolver ali agora, ali, o chamado grego koiné. Koiné quer dizer comum, né? Uma língua comum, como o brasileiro fala, né? Nós temos o português comum. O português de Portugal é diferente do nosso português de Brasil ali. Bom? Próximo. Aqui agora você tem uma foto de um texto em hebraico, tá? Se você olhar direitinho do lado esquerdo aí, nós temos uma coluna, do meio nós temos outra coluna, e no final nós temos uma outra coluna. Se você analisar bem, entre os espaços da primeira, segunda e da terceira coluna, tem alguns rabiscos ali. Esses rabiscos aí são comentários de copistas, tá? Chamado de Massorá Ketaná, que quer dizer pequenas anotações. Então, o escriba, quando ele pegava o texto, que ele ia fazer uma cópia, se ele visse um erro, ele não apagava o texto e reescrevia de novo. Ele marcava aquele texto ali, do lado ele fazia um comentário aonde estava aquele erro. Ou seja, ele preservava o texto ali em cima, entendeu? Lá na coluna superior e inferior, abaixo que você está vendo ali, nós temos a chamada Massorá Gedolá, que em hebraico quer dizer anotações grandes, né? Ali, na verdade, elas são vamos dizer assim, uma representação de alguns outros textos que se parecem com ele. Como, por exemplo, nós temos a palavra Shevá. A palavra Shevá quer dizer descansar. Em outro texto, essa mesma palavra ela tem um sentido de parar. Então, quando você pega o texto bíblico ali que você lê lá no livro de Gênesis, em 6 dias fez Deus o sétimo, e no sétimo você vai dizer que ele descansou. Aí eu te pergunto, Deus precisa descansar? Então, na verdade, ali a palavra Shevá ali quer dizer cessar. Ele parou de fazer qualquer coisa. Então, algum erro, inadvertidamente, entendeu que no sétimo dia Deus descansou. Que, na verdade, Deus não precisa descansar. Mas onde é que foi o erro? Foi da palavra que ela tem uma dupla tradução. Ela pode ser descanso, como ela pode ser também parar, cessar, não fazer mais nada. Ok? Vamos para o próximo. Essas daí são as notações massoréticas, como eu acabei de falar para você. E olha que se você contar a primeira coluna, de cima para baixo, contar essas fileiras aí, a segunda coluna e a terceira coluna, você vai ter a mesma quantidade de palavras. Tá? Eu estou querendo dizer para você que o texto bíblico ele era contado, tá? Letra por letra. E se você pegar uma régua e colocar ali em cima, você vai ver que o texto está totalmente harmonizado dentro de uma linha, tanto na parte lateral quanto na parte inferior também. Então, eu estou querendo dizer para você que havia um cuidado
ao se fazer uma tradução do texto. Não era como acontece hoje na internet, que todo mundo está falando que a Bíblia está errada, que a Bíblia contém erro. Não era assim, não. Nós vamos entender quais são esses erros, por que desses erros e o que aconteceu para esses erros acontecerem. Tá bom? Então, a coisa não é tão simples assim, não. Ok? Vamos para o próximo. Agora, aqui nós vamos ter agora uma coisa chamada as dificuldades de se produzir um texto antigo. Os erros chamados homeocarto, homoteleuto, rapografia e iostacismo. O que isso quer dizer? Hoje eu tenho um programa, que você também deve ter no seu computador, chamado Microsoft Office. Então você digita ali o seu texto, faz a sua TCC, a sua tese, e quando você escreve uma letra errada, ela aparece ali com um tracinho vermelho. Então, você coloca o mouse ali em cima, ela te dá a opção da ortografia correta. E quando não havia isso na época deles, porque o texto foi copiado à mão, nós temos que entender que, pelo amor de Deus, não existia computador na época deles, muito menos o Microsoft Office. Então, o texto era copiado na mão, letra por letra. E muitas das vezes, o copista ele tinha um problema de iluminação, ele tinha um problema de tempo, podia estar calor, podia estar frio, poderia estar cansado, poderia estar estressado, e certos erros podem ter acontecido, tanto de escrita quanto de falada também. De escrita é que ele tinha um texto do lado dele, ao qual ele pegava e copiava do lado. E quanto ao ouvir, quando o texto era muito produzido, ou seja, precisava de uma larga escala dele, um copista-chefe pegava aquele texto e falava o texto, ditava o texto, e quem estava ouvindo pegava o texto e escrevia. Então, nós vamos ver que esses problemas aconteceram na época deles lá, tá bom? Vamos para o próximo slide aqui para a gente entender. Existe um texto da Bíblia aí, do texto de São Marcos, capítulo 10, verso 7. Veja que a discussão onde é possível que as palavras kai, proscoletesetai, prostengonaikautu, e se unirá à sua mulher. Existe um texto que diz assim, e se unirá à sua mulher. Tem outro texto que não tem essa passagem aí. Ou seja, o copista tinha sido omitido porque o olhar do copista passou acidentalmente de kai, que é um advérbio, ou uma conjunção, dependendo do texto ali da semântica, e, que aparece no início dessa frase, para o mesmo kai que ocorre no início do verso 8. Então, o que acontece? Veja lá em cima o texto em grego, kai prosoletesai. Logo do lado das palavras, existe um kai ali, que é a conjunção e. Então, ele leu ali e escreveu essa frase. Então, ele olhou ao lado do texto, kai, pegou o texto e escreveu do lado. Quando ele voltou, inadvertidamente, no verso 8, também tinha a palavra kai. O que aconteceu? Como a mente dele falou que a última letra que ele escreveu foi a conjunção kai, e inadvertidamente no versículo 8 também tinha a letra kai, ele pulou do verso 7 para o verso 8 e escreveu do verso 8 em diante. Ou seja, ele deixou de escrever e o se unirá à sua mulher. Isso nós chamamos de homoteleuton, quer dizer, ele leu um texto, quando ele voltou, ele viu um texto abaixo igual ao que estava aí em cima, e inadvertidamente não copiou aquela frase ali. Textos posteriores nos remete a dizer que ele realmente esqueceu de escrever e se unirá à sua mulher. Tá bom? Esse é um erro aí, tá vendo? Que um copista tinha na época, e o que acontece hoje também, várias vezes conosco. Por exemplo, quando eu fiz essa apresentação que eu fui mandar para o meu professor, para ele dar uma revisão, ele falou, olha, André, aqui você tem que botar o artigo definido. Você esqueceu, você está dizendo que tem um sujeito na frase. E se o sujeito é o sujeito da frase, é obrigatório pela língua portuguesa você colocar o artigo para apontar ele. E eu falei, é verdade, eu tinha esquecido disso. E olha que eu já me lido com hebraico, com grego há muito tempo. Então, quer dizer, foi uma falha minha também. E isso acontecia na época deles. Tá bom? Vamos para o próximo texto aqui. Agora, aqui nós temos exemplo de erro resultante de homoiteleuto.
tá? Vejamos a discussão sobre a primeira carta do apóstolo São Paulo, 3,14, onde as palavras mede parequete, quer dizer, não fiqueis alarmados, elas foram acidentalmente omitidas, porque o olhar do copista passou do final da palavra fobetete, vos amendam 3, para a palavra paraquete, fiqueis atemorizados. Então, o texto correto é, não fiqueis alarmados, ou vocês têm que ficar amedrontados. Está vendo como é que o texto agora já mudou? Infelizmente, nós temos um problema, e um problema muito grande, porque essas cópias nós não temos mais. Por que não temos mais? Porque eram feitos de papel. E nós sabemos hoje em dia que o papel não dura muito, entendeu? Então, isso aqui foi escrito lá no primeiro século. Do primeiro século até o século 22 agora, 21 que nós estamos agora, olha quantos anos se passaram e quanto tempo se passaram. E um detalhe, hoje nós temos cópias que você pega uma xerox e você tira uma cópia. Na época, se passava de mão em mão, copiando texto por texto, folheando na mão, sem a preservação que nós temos hoje. Então, nós estamos nos deparando com um problema de dificuldade em escrever dentro do texto. Ok? Pode passar para o próximo. Esse aqui é muito interessante, que é o chamado os erros resultantes de ditografia e rapografia. É o que você conhece hoje como redundância, né? Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Isso na época deles também existiam, né? Aqui ele diz assim, às vezes é difícil saber se uma letra foi acidentalmente repetida, chamada ditografia, de deuton, do grego, né? Duas ou dois, e grafias, que vem de grafite, que é letra, ou foi acidentalmente omitida, haplografia. Veja, por exemplo, a discussão a respeito de nepioi, crianças, e epioi, dóceis, que se encontra no texto da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 7. Lembra quando eu falei com você que muitas das vezes o texto podia ser copiado, ou muitas das vezes poderia ser dito, onde um copista-chefe falava e a pessoa ouvia e escrevia. Presta bem atenção que eu vou falar várias vezes as duas letras em grego e você vai sentir que é uma diferença muito pequena entre elas ali, ó. Nepioi, epioi, nepioi, epioi. Nepioi, epioi. Nepioi é crianças, epioi quer dizer dóceis. Tá vendo como é que a diferença é muito pequena? Alguns escreveram crianças, outros escreveram dóceis. Então, o apóstolo São Paulo está dizendo que nós devemos ser inocentes como uma criança, ou nós devemos ser dóceis, ser calmos, e não inocentes como crianças. Aí é um problema muito mal esclarecido e que, infelizmente, devido ao tempo, nós não temos cópias para fazer essa revisão. E nem temos o próprio autor também, que foi o apóstolo São Paulo, né? Para poder se defender o que realmente ele estava querendo dizer ali. Tá bom? Vamos para o próximo. Aqui, ó, nós vamos falar agora um pouco de erros causados por iostacismo. O que é iostacismo? São certas palavras que têm o mesmo som, mas são diferentes. Tá? Em grego koiné, as vogais eta, iota e y, bem como as vogais ei, oi e ui, passaram a ter a mesma pronúncia. Os copistas muitas das vezes faziam confusão entre os pronomes remes e rimes. Remes quer dizer nós. Rimes quer dizer vós. Em suas várias formas declinadas, pois as vogais iniciais desses pronomes eram pronunciadas de uma forma idêntica a outra palavra, ou seja, com o mesmo som de i. Veja, por exemplo, as observações a respeito da carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, de verso de número 13. Na passagem da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 54. Em alguns manuscritos, o substantivo Nikos, vitória, foi alterado por engano para a palavra Nekos, disputa. Veja que a palavra Neikos, como você está vendo ela escrita aí, ela não se lê Neikos, ela se lê Nikos. Tá? Por quê? Porque há uma regra no grego que diz que quando há duas vogais, a primeira vogal da frente ela é pronunciada e suprimido a primeira vogal.
Então, na verdade, se escreve Neikos, mas se diz Nikos. Só que Neikos, para ficar melhor para você entender, quer dizer disputa. E Nikos quer dizer vitória. Veja também a alteração para a palavra idontes, vendo, e eidontes, sabendo, na carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, de verso de número 8. Então, você está começando a compreender as dificuldades que eles tinham na época. Tá? A Bíblia pode ter erro? Sim. E eu garanto para você que ela tem erros em gênero, número e grau. Tá? Concordo 100% com isso. Mas os erros que eu estou apresentando para você até agora são erros de interpretação, são erros de transmissão e erros de gramática. Ok? Não são erros da palavra de Deus. A palavra de Deus nunca erra. O que erra é o ser humano quando faz a cópia ou entende essa palavra muito mal alterada. Ok? Nós vamos chegar já já na questão aí da ufologia, como os textos foi alterado lá e o porquê também. Tá bom? Próximo slide. Eu não sei se você já, na época, se você tiver um pouco mais de 50 anos, você recebeu um cartão de Natal. Lembra que sempre vinha escrito assim, paz na terra para com os homens? Então, segundo escreveu o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, verso 14, a maioria das traduções recente diz, paz na terra aos homens aos quais ele quem? Deus deseja o seu favor. A diferença entre as traduções antigas e as traduções mais recentes é a diferença entre o nominativo e o genitivo. O que são isso aí? São declinações do grego, que o nominativo é o caso do sujeito, que é a pessoa que está fazendo a ação, e o genitivo é a pessoa que recebe a ação do sujeito. Olha que diferença uma única letra, uma letra só, vai fazer dentro de todo esse contexto aqui. Olha só, próximo slide. Os manuscritos mais modernos empregados para se traduzir a palavra grega eudóquia, que eu falei para você agora, que é o nominativo, que é o caso do sujeito, ao passo que os manuscritos mais antigos, usados para se traduzir as versões mais modernas, contêm eudóquias, genitivo, que é traduzido como literalmente de boa vontade. Então você tem as duas palavras aí embaixo, eudóquias e eudóquia. Se você analisar de cima e a de baixo, a única diferença é esse sigma no final, que você conhece como a letra S. Só que eudóquias, que está ali, ele é genitivo. Então, qual o sentido do texto? É paz na terra para todo mundo. E eudóquia quer dizer paz na terra ao qual Deus quer dar paz. Aí fica aquela pergunta, Deus veio para dar paz a todo mundo na terra, ou ele veio dar paz a quem ele deseja realmente dar a paz? Olha aqui que uma única letra faz uma diferença dentro de todo um contexto. Então, a coisa não é tão simples assim de você chegar e dizer que a Bíblia está errada. Você precisa conhecer o contexto dela, saber as dificuldades do copista e o problema que eles tiveram para que eles pudessem fazer exatamente essa construção dentro do texto aí. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Nesse agora nós vamos falar um texto mal compreendido ou falta de interpretação. Eu posso falar um texto e você compreender mal, ou eu posso falar um texto e você interpretar totalmente diferente. Você já viu aquela frase, mas a Bíblia é interpretada de várias maneiras? Pois é, olha só. O canto do galo que Jesus mencionou foi realmente de uma ave? É importante argumentar com respeito ao lugar onde Pedro se encontrava quando efetivamente negou a Jesus. Os textos bíblicos nos diz onde Pedro estava no momento em que negou a Jesus. Depois de muitas leituras através de autores que escreveram considerações sobre esse fato, é de se admitir que a melhor forma de se entender esse texto fosse metaforicamente. Esse texto exatamente está no livro dos Evangelhos, onde diz que Jesus foi preso, certo? E ele diz, antes dele ser preso, ele diz para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele pergunta isso 3 vezes. Ele falou, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, na verdade, ele foi um galo cantar realmente ou foi uma outra coisa? Jesus falou
de uma forma e Pedro interpretou de outra, ou Jesus falou de uma forma e Pedro compreendeu de outra maneira. Olha só se realmente era uma ave que Jesus falou. Olha o que o texto original grego vai responder para você. Pode passar para o próximo. Então, ele diz assim, ó, o Evangelho segundo escreveu São Marcos, o primeiro a ser escrito é dirigido aos romanos, tá? Então, você tem uma classificação de textos ali. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, ele escreve aos judeus. Ele fala muito das leis de Moisés, ele fala muito das leis da Torá. Então, você entende que ele se direciona aos judeus. Marcos, ele escreve aos romanos. Você vê uma literatura assim, meio militar. Vai, levanta, vem, sai daqui. Então, você vê um Jesus assim, militar. Isso aí chama-se contexto literário, ok? Lucas, ele escreve à igreja. Ele escreve assim um contexto mais tranquilo para as pessoas entenderem. E João, ele escreve à igreja. Ele apresenta um Jesus mais amoroso. Né? Jesus chorou, Jesus é amor, é aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então você tem vários contextos literários ali, tá bom? E o Evangelho de São Marcos, o primeiro a ser escrito, é dirigido aos romanos. Por isso que ele foi escrito em Roma. Encontramos vários latinismos ao longo do texto, utilizando inclusive o termo grego composto alectrofonias, tá? Alectrofonias, que quer dizer um canto de alguma coisa, tá? Por quê? Porque fonias vem de fone, vem de fonética, de falar. Então é um instrumento de som. Alectrofonias é um instrumento de som. Mas por que colocaram o canto do galo? Quando o texto grego foi traduzido para o latim, que era a língua oficial do Império Romano, não existia uma palavra que tentasse contextualizar aquela palavra fonética. Então usaram o quê? Um canto de um galo, significando o canto do galo no livro de Marcos, capítulo 13, verso 35. E encontramos correspondência no termo latino, galicinus, canto de galo. O vocábulo que este era bem conhecido naquela época e que fazia alusão ao toque da trombeta durante a troca das guardas romanas que estavam presentes. Então, na verdade, o que aconteceu ali? Na verdade, Jesus falou para Pedro, antes que o guarda faça a troca romana, na terceira hora do dia, que no caso seria 6 horas da manhã, você me negarás. O que acontecia? De 6 horas até 6 horas da manhã de outro dia, existia 3 trocas romanas ali. Então, o camarada tocava a corneta e vinha um outro soldado, ia lá, e ele saía e entrava o outro. Então, ele trocava a guarda com ele. Ou ele ia descansar, ou ele ia tomar um banho, ele ia fazer o que quisesse. Depois, ele tocava a trombeta no horário dele e fazia outra troca romana que o outro camarada vinha. Ele não ficava essas 24 horas acordado a noite toda. Entendeu? Então, essa corneta que ele tocou, alectrofonias, quer dizer, um instrumento de som, que quando foi traduzido para o latim, eles entenderam que seria como um toque do galo. Por quê? Porque 6 horas da manhã, a guarda romana tocava para os soldados ficarem de pé. E exatamente foi contextualizado com o canto do galo, que o galo cantou de manhã, fala assim, aquilo ali parece o canto do galo. Ah lá, o guarda está tocando a corneta, está parecendo o galo. E essa gíria, geralmente, nós falamos hoje em dia também. Então, o texto aqui, então, foi mal compreendido. Porque alectrofonias quer dizer um instrumento de som, que, na verdade, quando foi traduzido para o latim, eles traduziram como galícino, como um canto de galo. Ok? Pode passar para o próximo aí. E aqui agora eu faço exatamente um resumo do que eu acabei de falar para você. Ó. Marcos, sendo o primeiro evangelho escrito, é tido como o único dos evangelistas a nos fornecer o importante detalhe que a tripla negação de Pedro ocorreria antes do galo ressoar 2 vezes. Essa menção feita ao duplo ressoar do galo, ou toque de trombeta, alectrofonias, parece estar aludido a 2 toques de trombeta existentes após a meia-noite, as quais eram emitidos na fortaleza Antonia, atual início da Vila Dolorosa,
cidade velha de Jerusalém. Um primo galícino, ou o primeiro canto do galo, ou o primeiro toque de corneta, era entre a meia-noite e as 3 horas da manhã. E depois dele, o segundo galícino, que era trocado das 3 horas até as 6 horas da manhã, quando outro dia começava a despontar no horizonte. Esse fato coincide com o texto bíblico de Marcos. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, me negarás 3 vezes. O galo cantou à meia-noite até as 3 horas, e depois das 3 horas até as 6 horas da manhã. 2 vezes tocaram a trombeta romana e dá exatamente o que Jesus falou ali. Tá bom? Então, na verdade, não foi um galo, porque onde Jesus estava num pretório romano, vamos dizer, dentro da casa de Pôncio Pilatos, e ali era impossível você criar animais imundos, tá? Como galo, camelo, cachorro, gato, esse tipo de animais que são domésticos, exatamente por causa da sujeira que haveria ali. Tá? Como eu estava dentro de uma cidade santa, que era a cidade de Jerusalém, então o galo está totalmente disperso dessa tradução aí. Tá bom? Pode passar para o próximo. Aqui um outro resumo do que eu acabei de falar para você. Os 4 evangelhos empregam o verbo grego fonel, que vem de fonética, que tem como interpretação e tradução como ressoar e não cantar. Né? Galo não canta, galo cacareja, galo emite som, galo não canta. Quem canta é o cantor. Né? É o erro mal interpretado aí, tá vendo? E, portanto, pode se referir aos sons emitidos por qualquer instrumento musical, como uma trombeta romana, por exemplo, muito empregada pelas legiões romanas para se disciplinar a vida militar. E na cidade de Jerusalém existia uma guarnição romana a serviço do procurador romano e de sua defesa. Quem for militar aí sabe muito bem que cada toque de trombeta era um horário para acordar, um horário para dormir, outro horário para ir para o rancho, outra hora para fazer o treinamento, etc., etc. ali. Então, desde a época do imperador romano, eles faziam exatamente dessa forma aí, tá bom? Pode passar para o próximo. Isso aqui é interessante, que você deve ter lido naquele texto da Bíblia, diz que o filho pródigo, né, comeu da lavagem dos porcos que lhe foram dados. Aí eu te faço uma pergunta. Isso foi um texto mal compreendido ou falta de interpretação? Ele realmente comeu a lavagem que os porcos comiam ali? E que tipo de lavagem eram aquelas lá? Os porcos na narrativa de São Marcos, capítulo 5, nos traz várias contradições na narrativa do texto, dizendo que pastava ali uma manada de porcos. No entanto, o autor estava descrevendo uma narrativa de uma situação real, usando a história que estava acontecendo. Tá? Vamos ver mais detalhes. Pode passar para o próximo. Isso aqui, no caso, ele está falando, tá? Me desculpa aí, que tem outros porcos que nós vamos falar também. Aqui ele está falando daquele endemoniado de Gerazeno, ok? Esse aqui está falando do endemoniado de Gerazeno, tá bom? Os outros porcos ali são outro contexto que eu vou falar já já. Só me confundi aqui na hora do texto. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Presta atenção. Olha o finalzinho da frase aqui, ó. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Eu te pergunto, porco, você pasta ele no monte? Não. Porco você não leva para pastar no monte. Porco não come capim. Porco você cria no vale. O que pasta no monte é boi, ovelha, cabra, cavalo, que pelo menos no Rio de Janeiro é assim. Então, o que ele está fazendo? Ele está falando das legiões romanas, por isso que ele fala de legião, com seus estandartes, fazendo marchas nos montes. E quando Jesus viu aquele endemoniado de Gerazeno, ele expulsou os demônios daquele homem, e eles foram exatamente para os porcos. Quando Marcos narra essa história, ele está dizendo que os romanos eram como os gentios, é como os porcos.
tá? Que eles não são da linhagem dos judeus, então, na verdade, eles não são limpos como os judeus, eles são porco. Então, o que Jesus está dizendo? Está vendo como eu expulsei o demônio desse homem? Eu também posso libertar vocês da mão do Império Romano que está assolando vocês, dessa legião de romanos que assola o povo de Israel. Então, Jesus está fazendo uma analogia à legião, que é a legião dos romanos, com os porcos, que são os gentios. Na verdade, ali ele está fazendo uma análise do texto e fazendo uma alusão de comparativa, usando a legião, que era muitos dos demônios, assim como a legião romana, que era muita também. E pastando no monte, claramente, era pastando os romanos que estavam fazendo o seu decurso ali de marcha. Entendeu? Então, na verdade, ali não era porco nenhum, porque porco você não pasta ele no monte, porco você cria no vale. Então, na verdade, aqui foi uma falta de interpretação e uma má compreensão do texto também, tá bom? Pode passar para o próximo. E aqui, na verdade, faz exatamente o que eu acabei de falar agora. Os porcos que se encontravam ali na narrativa se faz uma alusão ao Império Romano, como as legiões, que são os soldados dos montes. O que está querendo dizer na narrativa é que, assim como o Senhor Jesus expulsou os demônios daquele homem e lançando-os dos porcos, assim ele faria o mesmo com os soldados romanos. Ou seja, poderia assim ele expulsar ele quem? Os romanos, na figura dos porcos, que eles são imundos, eles não são limpos como os judeus, do convívio da escravidão, dando a liberdade, assim como fez com aquele homem, expulsando os demônios daquele homem ali. Tá vendo? É isso aí que o texto quer dizer. Tá bom? Vamos para o próximo. Agora sim eu vou falar daqueles porcos do vale, que eu lhe falei do filho pródigo aqui, tá bom? O filho pródigo comeu da lavagem dos porcos. Lembra daquele texto que o filho cresceu e queria a parte do pai, ele foi para a cidade, aí ele gastou tudo, aí depois não tinha mais nada, aí ele diz que ele comeu com os porcos ali, mas será que ele comeu realmente a comida dos porcos? O filho estava com tanta fome que teve vontade de comer a comida que os porcos comiam. Ele sabia que os servos da casa de seu pai comiam melhor do que ele, então decidiu se arrepender e pedir para que os servos da casa do pai, quando o filho voltou para casa, o pai o viu chegando. Se você analisar o texto aqui bem direito, ele está dizendo assim, o filho estava com tanta fome que teve vontade de comer. Ué, vontade é desejo. Não quer dizer que ele comia. Você pode analisar isso aí na sua Bíblia. Depois que você quiser ver a gravação, você para o texto, para a gravação, pega lá na sua Bíblia e procura lá Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o 32. Que tem a narrativa dele completa ali. E numa dessas partes você vai ver que ele vai dizer que ele teve vontade. Ele não comeu ali, tá? Então, mais uma vez, foi um texto mal interpretado e mal compreendido também, tá? Vamos para o próximo. Ele diz que ele comia alfarrobas. Olha aí o que é alfarrobas aí. Exatamente isso aí, ó. São chocolates. É um material que é feito para se fazer chocolate. E aqui no Rio de Janeiro, eu não sei qual é a sua cidade, se você procurar, vou até fazer propaganda, que nas lojas americanas, um pacotinho desse daí custa R$23. Ele é caro. Ele é rico em vitaminas e muito bom em proteínas também. Então, isso aí que se dava para os porcos comerem. Mas você entende assim, mas o pessoal que dava lavagem, resto de comida. Sim, você dá lavagem e resto de comida para os porcos hoje, no século XXI, no seu dia atual. Nós estamos falando de um contexto muito antigo, fora da nossa realidade, em um outro país e numa consequência de tempo totalmente diferente da nossa. Então, quando você pensa na Bíblia, quando você lê a Bíblia, você não pode pensá-la como contexto de hoje. Você tem que pensar como contexto anterior. Quando ela foi escrita, como ela foi escrita, em que época que ela foi escrita também. Ok? Pode passar para o próximo. Muito bem, agora a gente vai começar a entrar agora na questão da ufologia.
Tá? Olha como é que os textos foi mal compreendido ou foi falta de interpretação. No texto de Apocalipse, no capítulo 4, ele diz assim: a porta estava aberta ou a porta estava sendo aberta? No texto do livro de Apocalipse, vemos o ancião João estando olhando para cima e vendo uma porta que estava sendo aberta ou estava aberta. O erro de interpretação está no verbo do termo grego, eneugneme, para a palavra abrir. Ela pode ser traduzida como aoristo ou como no imperfeito presente. O que é o aoristo? O aoristo é uma ação no passado concluída. Eu vi, eu comi, eu falei, eu andei. E o imperfeito, ele é uma ação no passado, mas em andamento. Eu estava comendo, eu estava olhando, eu estava andando. Então, quando ele diz ali que a porta estava sendo aberta, ou a porta estava aberta? Vamos ver agora no próximo slide se ela estava aberta ou ela estava sendo aberta. Estava sendo aberta ou estava aberta. O que acontece ali? João, ele foi escrito, mas quando ele foi escrito, ele diz que ele foi tomado pelo Espírito. Então, na verdade, que espírito foi esse? Ele foi no corpo ou ele foi... O espírito dele saiu, ele foi lá e escreveu e voltou novamente. Na verdade, ele foi no corpo. Por quê? Porque a própria Escritura está dizendo, lá no Apocalipse, capítulo 11, verso 4. E eu vi os 7 trovões trovejarem e eu ia escrever. Mas uma voz dos céus me dizia, o que viste, escreva e sela com 7 selos. Ora, se ele for no espírito, eu te faço uma pergunta. Espírito escreve? Uma outra coisa, se ele for no espírito, ele precisa que a porta estava sendo aberta ou estava aberta? Ora, se ele for no espírito, porta aberta ou sem aberta, ele passava do mesmo jeito. Mas se a porta se abriu e uma voz de lá chamou e ele entrou e ele escreveu, então realmente ele foi arrebatado no corpo físico. Ele foi levado literalmente dentro de uma nave, escreveu todo o livro de Apocalipse e voltou novamente para descrever aos judeus e aos seus irmãos remanescentes o futuro que esperava para ele ali. Tá bom? Então, na verdade, quando você lê o livro de Apocalipse, ele foi realmente levado no corpo e não no espírito. Existe uma promessa aqui também, no livro de São Lucas, que há uma briga muito grande entre os testemunhos de Jeová e o contexto cristão. Que ele diz assim, como entender a promessa de Cristo ao bom ladrão que expressa nas palavras, hoje estarás comigo no paraíso. A versão Almeida Revista Atualizada, conhecida como ARA, na segunda edição, traduz Lucas 23:43 da seguinte forma, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas se discute o advérbio hoje, que é do grego semeron, estaria ligado ao verbo que se sucede estar, ou ao verbo que antecede dizer. Embora a maioria das tradições opte pela primeira alternativa, te digo, hoje estarás comigo no paraíso, existem algumas traduções que preferem a segunda opção. Te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Já a tradução ecumênica da Bíblia preferiu preservar a ambiguidade do texto original grego. Em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, há uma grande discussão se o ladrão da cruz estaria imediatamente no paraíso com Jesus ou se hoje estaria no paraíso com Jesus. Note que uma vírgula ali, ela está querendo fazer um contexto diferente. Então, fica um pouco difícil dizer qual o texto correto. Porque se eu mudo a vírgula para uma posição, ela me dá um contexto. Se eu mudo a vírgula para uma outra posição, ela me dá um outro contexto diferente. É como se eu falasse, preste atenção nessa live que está acontecendo agora. E se eu falar para você, preste atenção, faça uma vírgula, na live que está sendo falada agora. Viu como o contexto é diferente? Quando eu falo preste atenção na live que está acontecendo agora, eu estou dizendo que você deve prestar atenção na live. Quando eu digo para você, preste atenção na live que está acontecendo, eu estou te chamando uma atenção, que é prestar atenção. Então, o contexto muda ali diferentemente. Só que eu digo para você que no texto grego, como já mostrei para você lá, os documentos antigos, eles não tinham pontuações.
Na verdade, o texto era escrito, redigido direto, tá? Basta saber aonde é a aplicação da divisão do texto. Igual aquela palavra que eu falei para você, de Eudóquia e Eudoquias, né? Ele veio para salvar todo mundo ou veio para salvar somente aquele em qual ele queria? Uma simples letra ali, quando o autor divide o texto, dá um contexto e o outro dá um outro contexto diferente ali. Então, na verdade, dizer que a Bíblia está errada é um pouco complicado. Complicado é entender a cabeça do copista da época para se saber o que ele queria realmente dizer, o que nós queremos compreender hoje da palavra de Deus. Tá bom? Pode passar o próximo aí. Bom, vocês já leram que Jesus sempre apareceu no Novo Testamento. No Antigo Testamento não se fala dele. É verdade? Isso aí você aprende em qualquer lugar. E eu digo para você que você está totalmente errado. Que Jesus, sim, apareceu no Antigo Testamento muito antes do seu nascimento. Nós vamos começar agora a falar sobre transporte no tempo. Tá bom? Eu não vou ler o texto grego aqui para não tomar muito tempo, mas eu vou ler o texto em português que está escrito assim, ó, saí do Pai e vim para o mundo. Todavia deixo o mundo e vou novamente para o Pai. Saí do mundo e saí do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Olha que coisa interessante aqui, ó. Saí do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou novamente para o Pai. Quando Abraão está sentado lá, descansando do dia, aparecem 3 anjos diante dele. Um deles, ele se ajoelha diante dele e diz assim, se eu achei graça aos teus olhos, que não passe da minha tenda, sei que repouse sobre ela, e come alguma coisa para saciar a vossa fome. Ele diz, seja feita a tua vontade. Um deles recebe a adoração. Aquele ali é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz lá nos evangelhos que Abraão viu os meus dias e muito se alegrou. Ora, pastor André, como é que eu vou entender isso aí? Muito simples. Você já viu aquele filme chamado O Exterminador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger? Pois é, ele é um robô que no futuro ele vai dominar o mundo através das máquinas. Então, o que é que acontece? Ele sai do futuro, vai para o passado, porque falaram para ele que no passado vai nascer uma criança que vai acabar com os robôs, né? No caso, os exterminadores lá no futuro. Então, ele sai do futuro e vai para o passado, abrir um portal, alguma coisa desse gênero. Então, foi a mesma coisa com Jesus, quando ele diz que Abraão viu os meus dias e muito se alegrou. Ele saiu do futuro, foi para o passado, se apresentou a Abraão do jeito que ele estava ali, tanto é que Abraão se ajoelha diante dele. Você pode pegar lá Gênesis capítulo 28, que você vai saber sobre isso aí. E depois, novamente, ele aparece no futuro, novamente lá. E no livro de Josué, se não me engano, ou o livro de Êxodo, lá do Antigo Testamento, eles saem da terra do Egito, já liberto, e eles não sabem para onde vai. E Deus diz assim, eis que eu enviarei o meu anjo adiante de ti. Vós ouvireis a voz dele, parará, parará, e aquela coisa toda. Aquele ali é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é conhecido como o anjo do Senhor. Então, nós estamos falando aqui agora de viagem no tempo. As escrituras falam sobre isso aí, a ufologia atesta sobre isso aí, e nós estamos trazendo aqui textos em grego afirmando que essas aparições e essas manifestações são reais. Não somente hoje como novidade, mas eram na época dele já há muito tempo aí. Tá bom? Pode passar para o próximo. Aqui eu estou falando aqui sobre a questão de João, né, como eu acabei de explicar para vocês, né? O ancião João do livro de Apocalipse foi arrebatado no corpo ou no espírito. Vale ressaltar que algumas palavras não se tem um idioma grego ou hebraico. O que temos é uma suposição ou uma interpretação para se entender no ajuste o que realmente podemos interpretar e do que nos está sendo transmitido. O termo grego para arrebatamento
Essa palavra, ela não existe, a palavra arrebatamento. A palavra é anastasis, que é uma transposição de duas palavras gregas, que tem como significado um sequestro, estar em transe. Tá? Então, a palavra aná, que é uma preposição que quer dizer para cima, e estase, que quer dizer estar em êxtase, quer dizer perda do controle. E perda do controle do corpo, tá? Ou seja, você não tem mais domínio sobre ele. Alguém domina sobre você. E você vai ver isso aí muito no livro de Ezequiel, que fala muito sobre isso aí. Mas o ancião foi arrebatado em espírito ou no corpo? Como eu já respondi para você, eu já vou dar mais alguns detalhes aqui, tá bom? Pode passar o próximo. Então, nós temos o texto grego lá em cima, né? Egnomine pneumatis, ente curiaque remera, caecosa opisomou, fonemegale ros galapigos, salpigos. O texto aqui está bem esclarecido que o ancião João foi levado no corpo, pois está descrevendo uma ação. E isso também está em concordância com o texto de Apocalipse 10:4. Caiote lassan, raepta broptai, gemelografem. E quando soaram os 7 trovões, eu ia escrever. Caecosa foneco, ectu horano, legosin, esfragisso hailagesan, raepta brontai, Raimé altar grapse. E eu ouvi uma voz vindo do céu dizendo: selo que os 7 trovões falaram e não as escreva. Além disso que eu falei sobre o espírito, que ele foi arrebatado no corpo, você conseguiu captar alguma coisa aqui diferente? E ouvi uma voz, sistema de som. Ou seja, provavelmente, né, vamos entender assim, para você entender melhor, talvez ele estava segurando um microfone e estava falando para ele: olha, faz assim, assim, assado, faz desse jeito, desse jeito. E aquele sistema de som era ouvido em todo um compartimento que ele estava. E ouvi uma voz vindo, e eu ouvi. Ele está ouvindo um som. Então, realmente, nós estamos falando de sistemas de som nas naves ao qual Deus está sendo transportado. Tá bom? Pode passar próximo. E aqui agora eu falo um pouco mais sobre isso aí. Ó. Um sistema de som no altar de Deus? Né? Será que realmente existe isso mesmo? Como um home theater, né? Você coloca algumas caixas dentro de uma sala, você coloca um determinado filme e você vê esse som sendo espalhado lá, né? Pois é. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha dos quatro chifres do altar dourado diante de Deus. Chifres. Interessante, né? Você já viu a figura daquela corneta que existia antigamente naqueles velhos tocadiscos? Quando aquele camarada começou a inventar os tocadiscos, não tinha aquele fone grandão? Não parece um chifre ali, igualzinho a esse agora? Não existe aquelas cornetas que os judeus tocam para emitir o som? Olha aí ela sendo feita aí agora. Tá? Caioectos angelos e salpice, caiecosa minha fone ento teracero queratontou. E o 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 chifres. Tessarion, ru cruson, tuenopion tuteon, do altar dourado diante de Deus. Isso aí está no livro da Revelação, ou livro de Apocalipse, capítulo de número 9, do versículo de número 13. Sistemas de som. Nós falamos agora aqui de naves, porque eu abro uma porta no céu. Céu não tem porta. Céu não tem porta. Nós falamos que João, do livro de Apocalipse, foi arrebatado no corpo, porque ele precisou que a porta fosse aberta para ele entrar. Se ele fosse no espírito, ele não precisava disso. Nós falamos novamente que ele foi arrebatado no corpo, porque ele ia escrever, espírito não escreve. Nós falamos que ele foi arrebatado no corpo, porque eu te pergunto, onde ele arrumou papel e caneta lá em cima para escrever o livro de Apocalipse? Eu estou falando papel e caneta assim, porque pode ter um outro sistema de escrita lá que nós não sabemos. Mas para ficar bem claro, para a gente entender melhor, nós falamos papel e caneta ali. Entendeu? Então, existe a ufologia dentro das escrituras sagradas? Sim. E dentro dos textos originais? Estou provando você aqui com A e B, que realmente essas manifestações aparecem não são de hoje. Tá bom? Vamos para o próximo?
Aqui agora nós vamos falar de um texto também muito interessante. A sombra de Pedro curava? Será que eles emitiam certos tipos de radiação ou algum tipo de fenômeno que saía do corpo dele, que eles curavam as pessoas? A passagem em Atos capítulo 5, verso 15, parece indicar que a sombra dos apóstolos era capaz de milagres. Embora ele não diga isso claramente, mas apenas que as pessoas levavam os doentes para serem cobertos pela sombra dos apóstolos. Olha só, hein? Se você pegar sua Bíblia aí, pegar lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo número 15, diz que colocava os enfermos e os doentes, de certo que a sombra de Pedro, quando este passasse, o curava. Será que a sombra dele emitia algum tipo de radiação ou algum tipo de fenômeno que, eventualmente, fazia essa cura? Né? Olha o que o livro diz aqui. Ó. De sorte que os transportava os enfermos para as ruas e os colocava em leitos em camilas, ou aquelas esteiras, né? Para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Então nós estamos vendo que esses fenômenos ufológicos, né, ou fenômenos sobrenaturais, existiam naquela época sim. E os apóstolos, como representantes de Cristo, faziam exatamente esses tipos de milagre. Porque existe hoje uma diferença muito grande entre milagre e cura. Tá? Qual é o milagre? O milagre é quando o médico não consegue resolver o problema. E a cura é quando você está com, por exemplo, assim, vamos dizer que você está com febre. Então o médico te receita um xarope, você toma, você não tem mais febre. Então você foi curado. Agora, quando você tem uma doença ou algo parecido com uma febre que a medicina não consegue resolver e Deus então intervém a seu favor e você é curado, ali já é um milagre. O que nós estamos falando aqui é que a sombra de Pedro talvez emitisse algum tipo de radiação ou algum tipo vamos dizer assim, alguma coisa magnetismo, que aquelas pessoas acreditavam que somente a sombra dele, quando passasse, ele ficava curado ali. Bom, vamos passar para o próximo. Esse aqui é um texto que eu falei da questão de voz e de som, tá? Então, na verdade, a nave descia lá no Jardim do Éden e Deus falava tete a tete com o homem ali. Nós vamos ver a diferença de duas palavras aqui, que ela tem o mesmo sentido, mas dentro do contexto elas são diferentes. Um dos textos mais complexos que se dá no texto de Gênesis, no qual Deus se manifesta para falar com Adão, no cair da tarde, é o texto que diz assim: ouviram a voz do seu Deus que passeava no jardim na virada do dia e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Então, esse é o texto de Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 ao verso de número 10. Mas, na verdade, eles ouviram a voz de Deus e fugiram, ou ele ouviu o ruído de Deus, fugiram, e depois ouviu a voz de Deus chamando: Adão, Adão, onde é que tu estás? Vamos ver quem é que está certo aqui. Vamos para o próximo slide. A mesma palavra para descrever o substantivo voz, tanto no grego quanto no hebraico, se traduz como um ruído, como uma voz, pode ser um trovão, pode ser um ribombar. No entanto, o texto correto seria: ouvi o teu ruído e depois a sua voz me chamando: Adão, Adão, aonde é que tu estás? Pois tive medo e me escondi. Então, nós temos as palavras gregas ali, foné, que vem de fonética, fono, áudio, né? E no hebraico, kol, que ele tem o mesmo sentido, de ruído, trovão, ribombar, mas ele ali tem um sentido realmente ali de, primeiro, como o ruído, a nave desceu ali no Jardim do Éden, ele ouviu o ruído, ficou com medo de Deus, porque Deus ia chamar a atenção dele para dizer para ele não comer do fruto proibido, e ele comeu, e depois ele ouviu Deus chamando ele: Adão, Adão, onde é que você está? Eu não sei onde é que você está. Responde aí, homem, onde é que você está? Aí sim ele ouviu a voz dele ali. Tá bom? Vamos para o próximo. Esse slide aí não está aqui no meu, não. Apareceu, foi outro aqui, ó. Naves ou carruagens. Vê se é o próximo aí, por favor. Não, não.
Pode passar. Não. O meu aqui apareceu naves ou carruagens. Não, também não. Vai acontecer alguma coisa aí, ó. Não. Deixa eu voltar aqui para ver. Deixa eu ver esse código da Bíblia aí. Deixa eu te acompanhar aqui, senão... Tá. Vamos pegar esse aqui. Porque o meu slide aqui está diferente desse aí, mas tudo bem. Durante 3.000 anos, um código permaneceu oculto diante de nossos olhos. E somente agora pode ser decifrado através das técnicas da crítica textual, que é a ciência que estuda a restauração do texto original. E das técnicas de gematria, ciência que estuda cada palavra, que contém um número correspondente à sua palavra. Então, na verdade, quando o texto foi escrito, ele não foi escrito assim a rigor, ou seja, os autores escreveram o texto e foram redigindo. Não. Na verdade, existe um código secreto ali dentro que Deus inseriu dentro de um texto que, se você contar determinadas palavras, vão dar exatamente uma outra palavra escondida dentro do texto. Mas como assim? Pois é. Então, nós vamos analisar aqui e vamos ver que realmente os textos bíblicos não foi feito a rigor. Eles tiveram realmente a manifestação de pessoas muito superiores a nós aqui. Então, vamos ver como ela funciona aí. Pode passar o próximo. Livro de Levíticos. Tá complicado isso aí. Não era esse slide, não. Ó, no livro de Levítico não acontece o mesmo. Fica um pouco estranho. Eu tinha que pegar o livro de Gênesis ali para poder falar sobre as outras palavras. Não. O livro de Números. Esse slide aí tá estranho. É mesmo. O meu aqui não tá batendo igual o teu aqui, não. Foi o que foi enviado. Deixa eu fechar ele aqui. Deixa eu pegar um outro aqui. Tudo bem, acho que aqui a gente conserta aqui. Mas quer continuar falando aí sobre o que você tem aí? Pode continuar. Eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu pegar do meu aqui, acho que fica melhor. Poxa. Não é isso aí, não. Vai ter alguma coisa, mas tudo bem. Vou pegar da parte da ufologia que fica melhor. Deixa eu passar aqui. Passo à frente aqui. Deixar esse código da Bíblia para depois, porque senão vai acabar me enrolando aqui. Aqui, segredo revelado. Mas isso aí eu tinha que pegar do Brechite lá, que não está aí. Vê se você acha aí Moisés realmente, através do poder de Deus, destruiu literalmente Faraó e libertou o povo. Tem um manuscrito aí egípcio aí. Não. Poxa. Uma coisa errada aí. Isso aí, vamos pegar daí. Isso aí. A gente vê o que a gente faz aí nessa correção aí. Mas tudo bem, gente. Isso aqui está sendo ao vivo, tá? Isso aí é algum problema que a gente tem, isso aí sempre acontece aí, tá bom? Mas vamos continuar. Todo mundo diz que Moisés realmente ele não apareceu no Egito, né, que o Egito não foi destruído, não teve aquelas pragas. Eu tenho aqui esse papiro, que é o chamado papiro Ipu, que ele foi achado no Egito, tá? E datando mais ou menos de 1300 a 1280, mais ou menos, antes de Cristo, que foi exatamente a época em que Moisés relatou a libertação do povo do Egito. Então, o que acontece? Acontece hoje
que nós, quando queremos ver uma notícia, nós ligamos a televisão, nós procuramos na internet, nós vemos o noticiário do dia a dia ali. Antigamente, eles escreviam isso em papiros, certo? Então, aconteceu, o faraó mandou um decreto. Então, o camarada escrevia ali, o copista, o faraó assinava e esse guardava para, posteriormente, vamos dizer assim, o documento fosse usado para alguma outra coisa. Então, esse aqui relata exatamente isso. O copista diz que um determinado Deus dos hebreus destruiu todo o império do Egito, acabando com todo o império e os seus deuses e libertando exatamente o Egito das mãos do faraó. Ele é conhecido como o papiro Ippur, achado no leste de Mênfis, no Egito. Está sendo retratado aqui em um documento de um copista, narrando a queda do Império Egípcio através de um hebreu com a ajuda de seu Deus. Tá bom? Vamos ver o próximo aí. Aí vou esperar você passar aqui, pelo menos eu acompanho aqui. Isso aí. Tá? Agora nós vamos entender aqui, ó. Depois de tudo isso, porque a Bíblia contém relatos diferentes. Quem alterou o texto e por quê? Né? Nós falamos ali de muitas dificuldades, muito dos textos. Então, quem alterou o quê? Quem fez o quê? E o porquê que isso aconteceu? Vamos entender agora. Pode passar o próximo. Existe alguma coisa chamada de Tikkun Soferim, que em hebraico quer dizer correção do escriba. Tá? A Massorá, ou os comentários, e as fontes antigas mencionam casos em que parece acreditar que os copistas da época corrigiam ou alteravam algum termo ou letra no texto bíblico hebraico, por motivos teológicos. As causas são variadas e são mais mencionadas quando se referem a Deus. Tá? Pode pular aí. Vamos ver agora como é que o texto era alterado pelos copistas. Tá? Nós temos aí os chamados Tikkun Soferim, que é a correção dos escribas. Nós temos o Tikkun Ezra, que é a correção de Esdras. Esdras era um copista-chefe da época de Isaías. Tá? Tikkun Soferim, que é o eufemismo. O que é eufemismo? Eufemismo é quando você tem uma palavra e você tem uma outra palavra que você não consegue encaixar ela. Ah, mas eu tenho aquela palavra que é parecida com essa. Nós colocamos ali. Como, por exemplo, a palavra sabaton, no grego, quer dizer descanso. Quando ela foi traduzida para o português, a única palavra que você tem que se ajusta ali é sábado. Então, colocou o sábado. Então, muita gente diz que o dia de descanso é o sábado, por causa que a palavra sabaton quer dizer descanso. E a palavra sábado, sabaton. Então, ali é um chamado de eufemismo. Tá bom? E tem o Kinan Hakatuv, que é o texto que substitui uma palavra por outra. Ou seja, você tem uma palavra ali que você fala assim, caramba, mas essa palavra aqui não encaixou muito bem nessa frase. Vamos tirar ela. Então, o copista tirava aquela palavra que ele ia inserir e colocava uma outra nela lá. Tá bom? Pode ir para o próximo aí. Agora nós temos aqui os termos hebraicos alterados nos manuscritos sagrados, né? Vejamos o que os textos hebraicos têm a nos dizer. Pode passar. O caso do livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo de número 13. O texto atual diz que a família do sumo sacerdote Eli seria castigada pelo fato de que seus filhos amaldiçoam a si mesmo, do hebraico lachen. Lachen, do hebraico, quer dizer a si mesmo. Tá? E o texto original tinha a expressão do título divino Elohim, deuses ou Deus. Os antigos escribas posteriores achavam isso um absurdo, o fato do texto conter a expressão amaldiçoa uma grave ofensa a Deus e fizeram a seguinte transformação do texto. Então, na verdade, qual é o texto original? O texto original diz assim, que os filhos de Eli amaldiçoam a Deus. Tá? Então, eles entenderam que aquilo ali, amaldiçoar a Deus, é muito pesado. Vamos alterar esse texto aqui. Então, ele trocou a palavra Elohim para Lachen, quer dizer, amaldiçoa a si mesmo. Então, os filhos de Eli não amaldiçoam a Deus, amaldiçoam a si mesmo. Por quê? Porque o copista fez a troca do texto ali, ele modificou o texto que estava ali no original, tá bom? Pode passar para o próximo.
Aí nós temos ali, os copistas eliminaram as letras Aleph e Yod do título Elohim, que quer dizer Deus, transformando no pronome pessoal oblíquo. O texto original tinha a seguinte expressão: pois os seus filhos amaldiçoam a Deus e Eli os repreendia. Com a forma mudada, o texto passou a ser lido como: os filhos de Eli amaldiçoam a si mesmo e o sacerdote Eli, que é o pai deles, não o repreendia. Ou seja, não pode fazer nada. Tá bom? Pode passar aí. Aqui nós temos agora uma coisa muito interessante. Quando você fala de extraterrestre, de naves, nos textos antigos não existia nave, não existia essa palavra, né? É a mesma coisa você pegar assim um índio, você pega um índio lá na Amazônia, né? Estamos falando agora o tal do Ionanami, né? Ionami, né? Acho que é esse aí o nome aí. Você pega um camarada daquele lá e leva para a cidade grande. Leva ele para o shopping. Quando chega perto da porta do shopping center, ele vai ver aquela porta abrindo sozinha. Por quê? Porque ele não sabe que existe um sistema eletrônico ali, que é um relé de presença, que está ligado a uma engrenagem no motor elétrico, que quando ele capta uma pessoa de uma determinada distância, aquela porta se abre sozinha, não precisa ninguém puxar na maçaneta. Então o índio já vai entender aquilo ali. Caramba, aquilo ali deve ser um fantasma. Ou a porta está viva, ou tem um espírito, que a porta abriu sozinha. Ele não tem esse conhecimento, você já tem. Aí você vê que ele vai subir as escadas, ele vê a escada subindo sozinha, que é, no caso, então, a escada rolante. Ele vai falar, caramba, aquela escada está viva, ela tem vida. Por quê? Por causa da ignorância dele, ele nunca viu aquilo. Aí você realmente traz ele para fora do shopping, e no meio do estacionamento ele vê um avião passando, porque ali praticamente perto ali do shopping deve ter um aeroporto. Então ele vai dizer o quê? Caramba, que bicho é aquele lá? Aí ele volta para a tribo dele ali e ele quer relatar o que ele viu, porque ele vai ficar muito impressionado. Então o que ele vai fazer? Ele vai relatar exatamente o que ele assistiu. Ele vai dizer que a porta se abriu porque era um fantasma, ou a porta tinha espírito. Ele vai ver o avião, ele vai dizer que é um pássaro muito grande, entendeu? Ele vai descrever como ele queria descrever. Então, é difícil você pegar um tipo de linguagem e entender como é. Por exemplo, você não vai achar nas escrituras naves. Em nenhuma parte você vai ver isso aí. Não tem como você ver isso aí. Por quê? Porque essa palavra ela não existe. Ele tem que entender que existe um contexto de uma palavra que ele tem que encaixar ali para ele falar o que ele está dizendo. Como, por exemplo, você vê agora aí, ó, Breshit para Elohim, et Hashemai ve'et haaretz. No princípio, cria Deus os céus e a terra. Olha o que está escrito agora, debaixo do texto grego. Em arque poise, roteos tu huranum, kaitegen. No início fez Deus o céu e a terra. Olha agora um outro contexto que está dizendo aqui, ó. E que faliam ectisse teos, suntu huranu, kaisuntenge. Na cabeça criou Deus com o céu e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Veja a diferença do substantivo Deus e do plural céu. Assim como fazer criar e no substantivo início e cabeça. Ele fala na cabeça porque o início de todas as coisas está na cabeça. Entendeu? Pode passar para o próximo. Estou tentando acompanhar o slide aqui, porque esse slide não é o que está no meu aqui não, mas tudo bem. Aqui já é um outro slide que está aqui, tá vendo? Poxa vida. Não há a menor dúvida de que a Bíblia contém erros e contradições. Um leitor atento verá claramente cada um deles à medida em que se avança em sua leitura. Vejamos alguns desses erros e contradições. Eu estou vendo que esse slide ele não está sendo igual ao meu, não sei o que aconteceu. Mas eu vou voltar um pouquinho aqui, aí você deixa parado nesse mesmo slide aí, que eu vou explicar algumas manifestações, tá, ufológica que apareceu nas escrituras, tá bom? Muito bem. No livro do Flávio Joséfo, A História dos Hebreus, Flávio Joséfo foi um historiador judeu, tá bom? Ele relatou que quando Jesus foi elevado aos céus, na sua ressurreição, ele diz que viu várias naves
em volta da cidade. Ele usa a palavra cavalos como veículo de transporte. O veículo de transporte da época dele eram os cavalos e as carroças. Tá? Hoje, qual é o seu veículo de transporte? É o carro, é o caminhão, não é a carroça. A carroça só se for na roça. Tá? Então, ele viu vários carros em volta da cidade e vários seres armados, como se estivesse escoltando o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, ó, um dos pais da igreja, o Flávio José, que relatou um acontecimento muito importante e foi uma das testemunhas oculares na destruição do Templo de Jerusalém. Confirma um relato muito importante através de uma narrativa detalhada, junto de outras pessoas que foram muito importantes na descrição sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Ele diz assim, ó, no livro A História dos Hebreus, na página 1369, no capítulo 31, tendo como título Sinais e Predições da Desgraça que sobreveio aos judeus aos quais eles não deram crédito. Eu encurtei o texto aqui para ele ficar muito grande, tá? Então peguei os pontos mais importantes para você ver. Um pouco depois da festa, no dia 27 de maio, aconteceu uma coisa que eu temia relatar. Esse é Flávio José falando. De medo que a tomasse por uma fábula. Antes do nascer do sol, viram-se no ar, em toda aquela região, carros cheios de homens armados, atravessando as nuvens e se espalharam pelas cidades como que cercá-las. Olha só, hein? Naves em volta dela. Você já leu aquele texto também que diz que uma estrela guiou os magos e indicou aonde Jesus estava? Muito bem. Será que realmente aquilo é uma estrela? Ora, hoje nós sabemos, através de muitos estudos da ciência, que se uma estrela daquela entrar dentro do nosso sistema, ela acaba com todo o nosso planeta, né? Então, na verdade, ele foi uma nave pequena que estava diante daqueles magos ali e indicou o lugar onde Jesus estava. Olha só, a estrela de Belém, também chamada de estrela de Natal e estrela guia, revelou o nascimento de Jesus aos reis magos e, posteriormente, guiou-os até Belém. Segundo a tradição cristã, a estrela apareceu apenas na história da natividade do Evangelho de Mateus, nos quais os astrólogos são orientados a viajar para Jerusalém. Lá encontra-se com Herodes da Judéia e questionaram-lhe onde teria nascido o rei dos judeus. Baseado num versículo do livro de Miqueias, interpretado como sendo uma profecia, Herodes enviou a Belém para o sul de Jerusalém. Ele diz que é a estrela porque ela brilhava lá no céu como uma estrela, que na verdade era uma nave extraterrestre. E eu vou provar isso para vocês agora aqui, ó. De seguida, a estrela encaminhou-os até o local onde residia Jesus, de forma que pudessem prestar-lhe homenagem e oferecer-lhe presente. Os sábios magos receberam em sonho o conselho de não retornar ao encontro de Herodes e por isso regressaram para casa por um caminho diferente. O texto bíblico diz que a estrela ia adiante dos magos, ou seja, na frente deles ali, realmente para mostrar ele aonde a criança estava. E isso também aconteceu no nascimento de Jesus Cristo, aonde uma luz muito forte o envolveu. No batismo de Jesus Cristo, um dos acontecimentos que foram relatados por um manuscrito latino e de uma testemunha como um pai da igreja chamado Justino Mártir, adicionaram a este evento no texto a seguinte enumeração: e uma grande luz brilhou ao seu redor. Essa adição não pode ser considerada como autêntica, pois nenhum outro documento faz essa atestação. Tá? Mas um pai da igreja entendeu que realmente existia aquilo ali. Ok? Aí agora nós vamos ver o próximo slide, agora que daqui eu passo para frente aí. Não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Tá? Não há a menor dúvida de que a Bíblia contém erros e contradições. Um leitor atento verá claramente cada um deles à medida que se avança em sua leitura. Vejamos algum desses erros e contradições. Pode passar. Olha os erros e contradições das Escrituras. Eu falei para você que as Escrituras não contêm erros e não contêm contradições. Agora eu vou dizer para você quais os erros e quais as contradições que ela tem. Olha os erros que ela tem. O primeiro erro foi quando Eva duvidou da palavra de Deus e desobedeceu ao Senhor. Esse é o primeiro erro. Não é um erro isso daí? O segundo erro aconteceu quando o seu esposo Adão fez o mesmo. Seguido disso, temos os erros de Caim, que cometeram o erro de matar o seu irmão.
nos tempos de Noé, a raça humana continuava errando e desagradando a Deus. A Bíblia não contém erros? Não é um erro humano? Pois é. Pode passar o próximo. Contradições da Bíblia. Ela contradiz o orgulho e o preconceito. A Bíblia não contradiz o orgulho e o preconceito? A Bíblia não tem contradições? Ela contradiz a lascívia, a homossexualidade e a desobediência. Ela não contradiz isso aí? Ela não é contra isso? A Bíblia não tem contradições? Ela contradiz os atos de maldade e ela contradiz o seu pecado e o meu pecado. Então a Bíblia contém erros e a Bíblia contém contradições, sim. E esses são os erros e essas são as contradições. Bom? Pode passar aí. Viu as contradições? Apesar de muitos tentarem apontar os erros da Bíblia e contradições da palavra de Deus, como se ela fosse errada, sabemos claramente que ela contém a verdade de Deus. Pode passar. A Bíblia tinha razão? Sim. Passa grafem. Teoptesonstos kai, o felismo pros, didascalia, prosegelemon pros, e panotressim pros, didascalia pros elegmon, pros, e panotesossim pros paidian, tende da cossunessossem. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Pode passar. Aí são algumas obras acadêmicas minhas, né? Um pequeno comercial do meu trabalho, né? O Grego da Teologia Cristã, volume 1, o Grego da Teologia Cristã, volume 2, Manual do Mestre, Gramática do Hebraico Bíblico e Moderno, que você encontra isso daí nas plataformas digitais, né? As Línguas Bíblicas da Claudete Campos Corrêa, que foi minha professora de hebraico, né? Pode passar, isso é só uma pequena propaganda. Aí você tem o meu contato, tá? Meu telefone, meu canal de YouTube também, Escavando as Escrituras, e logo abaixo ali você tem o meu currículo Lattes. Você pode procurar ali na internet ali o meu nome e você vai conhecer um pouquinho mais sobre a minha vida acadêmica, o que eu já fiz, quais os tipos de nível de estrutura que eu tenho e muitas coisas mais aí, tá bom? Pode passar. Tá? Aí um agradecimento em grego, tais matetais, rina matetes metas carais, kalos opudes, eucaristas polé, kalos tutos, acuonça me autu, né? Aos meus alunos, aos meus ouvintes, a fim de que aprendam com alegria, bons estudos, e eu agradeço a atenção de todos aí, tá bom? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Perfeito. Gostou? Ó, curte aí, compartilhe com seus amigos, né? André, gratidão por essa aula, né? Legal, bacana. Pena que veio trocado o slide, mas esse é o que você me mandou mesmo, certo? Espera aí que tá dizendo. Na verdade, na verdade você que está sendo ouvinte, que está vendo aí, ele está com o slide meu e eu estou vendo aqui no computador. Então, na verdade, parece que eu tenho 2 slides diferentes. Eu mandei um para ele, que estava numa sequência certinha, e depois a gente acabou desandando aí. Mas não tem problema não. O que eu vou fazer? Esse slide completo aqui, eu vou disponibilizar para ele através da minha conta do Google Drive, tá? Eu vou mandar para ele o link, aí você pode baixar ali, tranquilo, sem problema nenhum, e você mesmo vê no seu computador e faz a sua análise aí tranquila aí, tá bom? Mais uma vez eu peço desculpa a vocês aí, que realmente houve um problema técnico aqui. Mas não é uma gravação, é uma live ao vivo, e realmente esse tipo de situação sempre vai acontecer aí. Então me perdoe mais uma vez aí, tá bom? Espero... Sem problema. Depois eu coloco aí na descrição, você me manda o link, daí eu coloco na descrição aí, tá bom? Isso aí. Perfeito. Bom, a gente não teve uma pergunta aqui. Pode falar. A vogal J, Jesus, no hebraico existe? Tá. Vamos lá. Na verdade, a vogal J, ela não existe no hebraico e ela também não existe no grego. Tá? Como eu falei para você desde o início,
houve alguma inserção de palavras ali. Eu tenho que tentar ajustar uma palavra ou uma letra para que me dê aquele contexto. Por exemplo, Yeshua é o nome de Jesus, Yeshua, tá? Em inglês é Jesus, Jesus. Em grego é Jesus. E quando veio para o nosso português, nós temos um pouco do inglês, um pouco do latim e um pouco do grego, tá? Então, a palavra que nós temos para Jesus realmente foi Jesus. Jesus. Então, foi um ajuste de palavra ali. Então, você falar Jesus está errado? Não, está certo. Quer ver uma outra coisa? Meu nome é André. Se eu for para os Estados Unidos, o meu nome lá é Andrew, já não é André. Se eu for para a Rússia, é Andrei. Se eu for para a Grécia, é Andróis, e assim sucessivamente. Então, não existe uma fonética para que você possa falar a mesma palavra como se ela fosse mundial. Ela não existe. Quer ver uma coisa interessante? Eu sou descendente de família de portugueses, tá? A palavra bicha, vamos usar esse linguajar. Se eu falar para você assim, ó, você ouviu a palavra bicha, o que vem na sua cabeça? Um homossexual, ou um bicho, né, uma pessoa efeminada, isso é o que você vai entender. Mas em Portugal, a palavra bicha quer dizer fila. Fila, é um monte de fila. Então, suponhamos que eu disse para você que eu sou descendente de portugueses. O meu tio vem aqui no banco fazer um depósito. E o Manuel liga para ele e diz: ô, Manuel, o que estás a fazer aqui no banco, Rádio? Estás demorando muito aí, o que estás acontecendo? Aí ele vai falar assim: Manuel, eu estou demorando muito aqui porque está cheio de bicho no banco. Imagina ele falar isso aqui no Brasil. O pessoal vai descer, né, a paulada em cima dele aí, literalmente. Mas ele não entende que bicho aqui tem outro sentido, né? Eu vou até falar uma palavra aqui, pedir permissão ao meu gestor ali, né? A palavra cacete. Quando você fala cacete, fala: caramba, isso é um palavrão. Não, você não pode falar isso aí ao vivo. Só que na França ou em Portugal, cacete quer dizer pão. Pão. Né? Você chega na padaria e fala: me dá um cacete aí. Lá na França ou em Portugal, eles vão te dar um pão. Se você chega aqui no Brasil e fala assim: me dá um cacete, eu vou pegar um pedaço de pau e vai bater em você. São Paulo também. Então, São Paulo também. Não tem um ajuste de palavra universal. Então, quando você perguntou se a palavra J ela existe no hebraico e no grego, ela não existe. Mas eu precisei ajustar, quando digo eu, é pejorativo. Eu precisei ajustar uma palavra para poder colocar. E a mais simples dela foi Jesus, que é a palavra J. Como sábaton, no grego, quer dizer descanso, e a palavra sábado, sábaton. Sábado, sábaton. Tá, então o descanso é no sábado. Na verdade, não é o descanso no sábado. É o significado da palavra sábaton, que foi mais associado ao dia sábado, depois de sexta-feira aí. Bom, espero ter respondido sua pergunta aí. Vamos lá, tem mais uma. Os 520 códigos da Bíblia. A chave 365 de Metatron talvez não seria uma manifestação de Adonai? Sim. Poderia ser sim, porque, na verdade, eu até queria falar dos slides aí. Quando você pega a palavra Breshit, você pega a palavra Tav ali no final de Breshit, que é o TH, você conta 49 letras ali, a próxima letra, ela tem um som de O. Então, você conta mais 49 letras e você tem a outra letra ali, a consoante, ela tem um som de R. Aí você conta mais 49 letras, ela dá só um som de A. Então, ela forma a palavra Torá, que é lei, instrução. Quando você vai para o livro de Êxodos, que é o segundo livro da Bíblia, você pega a mesma coisa, você pega a palavra ali, Shemot, que é os nomes. Você conhece como Êxodo por causa da tradução em latim. Então, você pega aquela palavra, conta 49 letras, vai fazendo sucessivamente durante 4 vezes, você vai formar a palavra Torá. Quando você pega o terceiro livro da Bíblia, que é o livro de Levítico, você tenta fazer essa semântica, você não consegue. Mas o interessante, se você pegar a última letra dela e contar de 7 em 7, você forma o tetagrama, que é o nome de Deus em hebraico. Interessante isso, né? Aí você vai para o quarto livro da Bíblia,
você tenta formar uma palavra ali e não consegue. Mas se você pegar de trás para frente, você forma a palavra Torá escrita ao contrário. Aí você pega o último livro da Bíblia e faz a mesma coisa. Você conta a palavra Torá. É como se Deus estivesse no meio e a Torá estivesse sendo apontada para ele. Como se ele fosse o guardião do início e do fim da palavra dele. E se você pega a primeira palavra ali, Breshit, pega a primeira palavra chamada B, e você pega a última palavra do livro de Crônicas, que é da Bíblia hebraica, no livro de português nós temos o livro de Malaquias, tá? A construção ali é diferente ali. E você pega a última letra que está ali, você forma a palavra Leb. Leb em hebraico quer dizer coração. Está dizendo que a Bíblia tem que ser lida do início até o final como o coração. Ler com o coração, com o sentimento. Olha que interessante. O autor pegou as escrituras, escreveu o texto, e no final ele colocou uma palavra que ela tinha que ser igual à primeira letra, que se juntasse ela ali, ela formava a palavra coração. Como é que eles sabiam disso? Como é que ele, contando de 44 letras ali, ela forma o nome de Deus? Como é que forma a Torá daquele jeito? Quer ver uma outra coisa interessante? A palavra emet, em hebraico, quer dizer verdade. Emet, você pega a palavra emet, quer dizer verdade. Mas se você analisar muito de perto, você vai ver que o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gim, Dal, é a mesma coisa que você fala A, B, C, D, E, F, certo? A palavra do meio, sabe qual é? A palavra Men. E sabe qual é a última letra do alfabeto hebraico? O Tav. A palavra Emet, que significa verdade, ela usa a primeira letra do alfabeto hebraico, a palavra do meio e a palavra do final. Ele está dizendo que a verdade tem que ser lida do início, do meio e do fim. Olha que interessante. Então, os escritos hebraicos, eu digo para você que não foi qualquer um que escreveu. Com certeza tiveram manifestações de seres muito superiores a nós, seja ET, extraterrestre, o nome que você queira dar. Mas que ela contém um código ali dentro, realmente escrito ali. E como eu disse ali, eu vou disponibilizar esse slide aqui inteirinho, tá? Vou botar na minha conta do Google Drive, vou dar para ele vai disponibilizar na descrição, vocês vão baixar ali bonitinho, aí vocês vão passando e vão estudar com mais calma e sair direitinho. Então, realmente, os textos hebraicos ali teve ajuda, sim, de manifestação de pessoas muito superiores a nós ali. Porque elas contêm um código que você contando de determinadas letras ali, você forma uma palavra diferente ou alguma adição para te trazer uma verdade nela ali. Entendeu? Também espero ter respondido a sua pergunta aí. Perfeito. Perfeito. Bom, André, eu quero agradecer aí a tua presença aí no canal. Foi uma honra tê-lo aqui. Foi indicação do nosso amigo aqui de Ponta Grossa também, o Juliano, né? Temos aí o nosso querido amigo aí, o Eduardo Vergílio, né, que já tem aqui no canal, já tem lives com ele. Vou convidar novamente para ele voltar esse ano, falar novamente, né, e de repente aí até o pessoal está sugerindo aí um debate entre você, o Eduardo e mais uma pessoa aí que participou no canal. Nós vamos conversar com os três, né, para ver se todos aceitam, para a gente fazer um bate-papo aí bem gostoso sobre o tema lá para o futuro, mais à frente lá. Então aí tem que ver a agenda de todo mundo. Então eu gostaria de agradecer a tua presença, agradecer a você que participou no chat. Já coloquei o resultado da enquete. A pergunta foi: você acredita nos textos bíblicos? As respostas eram sim, não, ou em algumas passagens, tendo aí 66% que sim e 33% que em algumas passagens, certo? Então, fica aí a gratidão para quem participou, você que participou do chat, você que só assistiu, você que assistiu a posteriori, também nosso muito obrigado. Se inscreva no canal e compartilhe. André, as considerações finais. Bom, eu agradeço você aí, agradeço a presença de todos, né? Muito obrigado aí por mostrar um pouco do universo, né? Do hebraico, do grego, que tem poucas pessoas que têm acesso a esse tipo de conteúdo, né?
Espero ter sido esclarecido em algumas coisas. Deixei o meu contato aí também, se você quiser me chamar no particular ou tirar mais alguma dúvida, alguma coisa, sempre estou presente aí. Quanto à questão do debate aí, seria muito bom também nós alinharmos isso direitinho aí e vamos para cima aí. Eu agradeço você também a atenção. Me perdoa novamente aí essa questão do slide, aí tivemos alguns problemas antes de iniciarmos essa live aí, mas no final acabou tudo dando certo aí, Deus nos ajudou, e os espíritos superiores estavam conosco aqui, que fez andar o restante da live aí sem problema aí. Perfeitamente. Então, pessoal, muito obrigado a você que participou conosco aqui nessa noite, você que assistiu, você que participou, você que ainda tem dúvida, coloca aí nos comentários aí, se você tem dúvidas, se você quer deixar alguma pergunta ao pastor André, fique à vontade aí, ele vai estar participando aí, vai estar respondendo. Então, gratidão a todos e até a próxima. Namastê!